na noite de hoje, convidando o nosso irmão Fernando Cunha para compor a nossa mesa, por favor. Que é o presidente do Centro Espírita Sebastião dos Santos. Junto com o Centro Espírita de Caridade Rangé, tem a responsabilidade da direção do trabalho da noite de hoje. Já ao nosso lado esquerdo, nosso irmão Augusto, que é o companheiro que vai trazer para nós o ensinamento para enriquecer a nossa alma. Nós vamos convidar nosso irmão Patinho, por favor, para fazer a nossa página preparatória. Boa noite a todos, que a paz de Deus os que estão presentes aqui, os que não puderam ver. O livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelos médicos, Francisco Cândido Xavier. Somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono do favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destrutora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todos os patrimônios materiais que nos circundam apresentam empréstimos de forças e possibilidades para nos descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos nos sombrios cárceres da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, contemplem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Boa noite a todos. Então, meus irmãos, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Jesus, amado mestre, companheiro de todo mundo, aqui nos encontramos hoje, reunidos em nome de Deus, para juntos usufruir o ensinamento que será passado para todos nós na noite de hoje. Que possamos tirar o melhor proveito desses ensinamentos e canalizar no nosso trabalho, na modificação geral, no sentido de atender o esforço necessário para que possamos melhorar a cada dia que passa. Há uma grande necessidade de nos unirmos juntos, formar uma grande corrente de irmãos para caminharmos juntos em busca da nossa evolução. Jesus possa fortificar nossa alma cansada e oprimida, dando a todos nós coragem necessária para que no nome dele possamos suportar as provas que é destinada. Que jamais venhamos cair em tentação derivada do nosso orgulho, da nossa vaidade. E assim, mestre, com essa súplica que nós oramos nesse momento e que levamos a teus pés para ter essa oportunidade. E pedir
em teu nome, permissão para que possamos dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que a paz. Nós vamos convidar nossa irmã Aparecida, por favor, para fazer o nosso noticiário. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. 36ª Semana Espírita Meritiense. Tema central: grandes vultos do Espiritismo e a unificação. Tema de hoje: Ivone do Amaral Pereira. Orador: Augusto Marques de Freitas. A reunião de hoje está sob a direção do Centro Espírita Caridade Rancher e do Centro Espírita Sebastião dos Santos, sediados respectivamente na Avenida Getúlio de Moura, 1249, e Rua Antonieta Guaraná, 761, Bacia do Éber. Presidentes: Ari José dos Santos Filhos, do Rancher, e Fernando Cunha, do Sebastião dos Santos. Principais atividades do Centro Espírita de Caridade Rancher. Segunda-feira, às 19 horas, estudo da codificação. Terça-feira, às 19 horas, plantão para informação e estudo teórico da mediunidade. Quarta-feira, às 19 horas, estudo da codificação. Quinta-feira, às 19 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita. Sexta-feira, às 19 horas, estudo da mediunidade a cada quinzena e desobsessão privativos. Sábado, às 9 horas, evangelização infantil. Primeiro sábado, às 14 horas, estudo teórico da mediunidade intensivo. Sábado, às 16 horas, mocidade espírita. Terceiro domingo, às 10 horas, assistência social. Quarto domingo, às 14 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita também. Principais atividades do Centro Espírita Sebastião dos Santos. Segunda-feira, às 20 horas, estudo das obras espíritas. Quinta-feira, às 14 horas, estudo prático e teórico da mediunidade. Sábado, às 16 horas, reunião de estudos. Encerramos o noticiário de hoje, lembrando que a reunião de amanhã estará sob a direção do Centro Espírita Amor e Caridade e do Centro Espírita Emmanuel, tendo como tema Hipólite Leon Denizar Rivail Allan Kardec, oradora Darcy Neves Moreira. Desejamos a todos votos de muita paz. Graças a Deus. Obrigado. Nós passamos a palavra para o nosso irmão Augusto e pedindo a ele, para que nós possamos conhecer mais intimamente, que ele fala das suas atividades do movimento espírita, onde ele pertence. Prezados irmãos, prezadas irmãs, companheiros de ideal espírita cristão, nós aqui estamos alegremente para atender o convite da casa, no sentido de tentarmos falar alguma coisa sobre um dos maiores valores literários e doutrinários do Brasil e podemos até dizer do mundo, que não foi, é Ivone do Amaral Pereira. Nosso nome é Augusto Marques de Freitas. Somos, juntamente com nossa esposa, Diva Siqueira de Freitas, fundadores do Centro Espírita, que recebeu o nome de Ivone do Amaral Pereira, sua terra natal, Rio das Flores. Fundamos esse centro há 10 anos, em 14 de janeiro de 1989, portanto, já está com 10 anos de existência. Praticamente com 11 anos de existência, porque no próximo dia 14 de janeiro de 1916, que é no domingo, nós estaremos comemorando 11 anos de existência. E temos a certeza de que lá estarão muitos de vocês, porque nós vamos ter
a palestra do 11º aniversário do Ivone, às 11 horas, no domingo 16 de janeiro, justamente para que, após a palestra de 11 horas, às 12h30, nós tenhamos um almoço fraterno. E já fizemos a intimação a vocês, através da Vera, que deverá, junto com o presidente da casa, o nosso irmão João Leal, deverá levar uma caravana de cerca de 1.500 pessoas. Pelo menos é o que eu ouvi quando eu cheguei aqui. Sei que eu tenho exagerado um pouco. Meus prezados irmãos, nós aqui estamos então para falarmos, ou tentarmos falarmos sobre essa médium. E de início nós tivemos uma bela preparação com a prece, com a leitura de uma obra que nós até pedimos permissão para solicitar a vocês que façam uso. Uma dessas 4 obras que são Fonte Viva, Via de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. Porque essas obras que foram utilizadas por Ivone Pereira diariamente, elas nos trazem capítulo por capítulo e versículo por versículo do Novo Testamento. Versículos esses interpretados pelo nosso exegeta do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel. Então, tudo que nós quisermos saber sobre os versículos do Novo Testamento, na íntegra, na linguagem atual, nós deveremos utilizar esses livros. Praticamente, tendo uma página por dia, nós teremos aí 180 vezes 4, teremos aí cerca de 720 interpretações, 720 versículos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretados para nós através do grande Emmanuel. Prezados irmãos, no dia 24 de dezembro de 1900, na pequena vila de Santa Teresa de Valença, reencarnava um espírito de vidas anteriores bastante atribuladas. Referimos-nos àquele espírito que seria, no Brasil, nós também conhecemos, através do Espiritismo, como Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, referimos-nos a Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira teve 3 existências anteriores que são narradas nos livros Nas Moragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. No primeiro deles, nós vamos encontrar esse espírito atribulado na personalidade, animando a personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle, lá em Paris, quando reinava na cidade que se chamava Cidade Luz, ante os inúmeros espíritos luminares, os inúmeros espíritos de escola que lá reencarnaram. Lá então Paris era chamada de Cidade Luz. Lá então reinava Catarina de Médicis, e Ruth Carolina de La Chapelle era uma jovem de 15 anos, bela, não somente bela, diríamos assim, pela sua fisionomia da face, do rosto, mas também trazia em si bela na sua consistência física. A família de Ruth Carolina de La Chapelle foi surpreendida no dia 24 de agosto de 1572, através daquele ato proferido pela nossa irmã Igreja Católica, naquela época desejosa da dominação do mundo. Os nossos irmãos, na época, os nossos irmãos evangélicos, foram surpreendidos com aquele ato que se denominou Matança de São Bartolomeu. E a família de Ruth Carolina de La Chapelle era uma família de protestantes do ramo dos chamados huguenotes, do ramo calvinista. Porque nós sabemos que o protestantismo originou-se do luteranismo e, posteriormente, também surgiu uma ramificação através de Calvino. Então nós temos esse ramo dos nossos irmãos protestantes enraizados no calvinismo e no luteranismo. O restante foi através das inumeráveis enxertias, invencionices
informações que os homens colocaram no cristianismo puro, cristalino, redivivo, ao qual o Espiritismo agora se propõe nos trazer. Porque, segundo o grande apóstolo de Jesus, o apóstolo, não diríamos assim, o mais amado pelo Mestre, e sim aquele que mais amou o Mestre, que foi João Evangelista. Ele nos diz que o Espiritismo é o Consolador prometido. João Evangelista nos afirma no capítulo 14, versículos 15, 16 e 27, e que está inserido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. João Evangelista afirma isso. O Espiritismo é o Consolador que Jesus nos enviou. E que ele é o cristianismo redivivo, desta vez, sem nenhuma enxertia, sem nenhuma invencionice. O Espiritismo é aquela água cristalina que sai da fonte e não é manchada, mesmo devido a determinadas tentativas. Então, Ruth Carolina de La Chapelle pertencia à família de huguenotes, que era um termo pejorativo que se dava aos seguidores do protestantismo, de Calvino e de Lutero. Nesta noite, que denominou-se Noite de São Bartolomeu, Catarina de Médicis havia autorizado a sua milícia que se exterminasse em Paris com todos aqueles que agiam contrariamente à igreja que ela dizia ser do Cristo, e determinou a matança dos protestantes, dos huguenotes em Paris. Mas acontece que a família de Ruth Carolina de La Chapelle, nossa Ivone Pereira naquela época, no século XVI, ela não se encontrava em Paris. Ela se encontrava quase na divisa com a Alemanha, a noroeste da França. Mas o capitão Luiz de Narbonne, insistentemente, através de determinadas propostas, ele conseguiu a aquiescência da rainha Catarina de Médicis e ela promoveu essa matança em todo o território francês. Uma atitude que estudiosos espíritas denominaram como um espinho na garganta do catolicismo, essa matança de São Bartolomeu. Porque até hoje, espíritos reencarnam no Brasil e no mundo, resgatando esse crime hediondo. Então, o capitão Luiz de Narbonne, que era de confiança da rainha Catarina de Médicis, ele se propôs a comandar o massacre e dirigiu-se para aquelas instâncias, e os nossos irmãos evangélicos, que tinham uma instância muito grande, tipo uma fazenda de grandes proporções, e que tratavam muito bem os seus trabalhadores, porque não os escravizavam, estavam reunidos no salão da sua fazenda, um salão mais ou menos do tamanho deste, em oração, em pregações, quando a malta do capitão Luiz de Narbonne adentra pelo salão, simplesmente ceifa todas as vidas ali presentes, não levando em conta que ali estivessem crianças, que ali estivessem velhos, adultos, mulheres, grávidas e tudo mais. Foi uma das maiores chacinas que o mundo conheceu até hoje, e que muitos e muitos espíritos continuam resgatando. Pois muito bem, a linda jovem Ruth Carolina de La Chapelle não se encontrava no local naquele momento. Ela havia aceito um convite de determinados amigos, e se encontrava em outras instâncias, a alguns quilômetros dali. Portanto, da família, ela foi a única que não foi assassinada. Ela foi a única que escapou ilesa. Sintetizando esta fase de Ivone do Amaral Pereira, nós vamos encontrar Ruth Carolina de La Chapelle, a única sobrevivente da família, desejosa de vingança ante este ato dos comparsas de Catarina de Médicis. Elaborou esse processo de vingança, encontrou apoio, porque todos nós, quando nos propomos a um ato de vingança, não tenhamos dúvida, nós vamos contar aí com um número muito grande de espíritos obsessores. Nós vamos encontrar com uma leva de companheiros
que vai reforçar toda a nossa intenção nesse processo de vingança, ou outro processo qualquer, um outro crime qualquer que nós desejarmos praticar. Nós teremos uma excelente assembleia. Nós poderíamos até dizer, não afirmar, segundo o que nós achamos, através dos estudos do doutrina espírita, que nós vamos encontrar um maior número de companheiros desencarnados e também encarnados e vamos assessorar nos nossos propósitos no mal. Um número bem maior do que aqueles que nos poderão assessorar nos nossos propósitos no bem. Isto porque a característica do nosso mundo é um mundo de maldade ainda, não será sempre expiações e provas de resgate. Então, considerando também as nossas inumeráveis imperfeições, os nossos erros transatos, os nossos incontáveis hábitos, costumes e tradições errôneas, nós vamos nos afinizar com mais facilidade, ainda assim com o mal. Hoje menos, porque nós agora conhecemos o espiritismo codificado, não inventado, não criado, não como chefe, o nosso Hipólito Leon Denis Rivail Allan Kardec, e sim o nosso codificador. Portanto, naquela época, Ruth Carolina de La Chapelle encontrou, como não poderia deixar de ser, assessores. E o grande assessor encarnado de Ruth Carolina foi a sua futura cunhada. Ela era Otília de Louvigny. Ela era noiva do irmão de Ruth Carolina de La Chapelle. Já estava com o casamento marcado quando o fato ocorreu. E ela não perdoou aqueles algozes e manipulou, através de um ódio sem precedentes, ela manipulou todo o processo de vingança utilizando Ruth Carolina de La Chapelle. O ódio dela era tão grande que ela chegou a desencarnar fruto de transtornos orgânicos, porque a pessoa, quando enfurecida, quando a pessoa está com raiva, a pessoa quando guarda ódio, ela acelera todo o seu sistema sanguíneo e, logicamente, provoca determinados ataques cardíacos, surgem problemas de diabetes. Então, isso aconteceu com o tio e ela desencarnou até prematuramente. Nesse desencarne, ela conseguiu, de Ruth Carolina de La Chapelle, um pacto. Estabeleceu-se entre elas um pacto de vingança. E Ruth Carolina de La Chapelle, com a sua inteligência, com a sua beleza física e facial, ela pôde se aproximar do capitão Luiz de Narbonne e fasciná-lo. Conseguiu fasciná-lo de tal forma que ele se apaixonou perdidamente por ela. Uma paixão incontida. Vocês devem aquilatar o que é um homem cheio de poder, cheio de glórias, como era Luiz de Narbonne, o capitão da fé, respeitado na França. A rainha Catarina de Médicis, dando a ele todas as prerrogativas. Vocês poderiam imaginar o que um homem desse é capaz, quando ele realmente ama uma mulher, deseja a mulher para ele, contra tudo e contra todos. Então, apaixonado por Ruth Carolina de La Chapelle, ela elaborou um plano de vingança, porque ele é que havia determinado a matança dos seus familiares. Ela estava agora diante daquele que eliminou toda a sua família. O ódio era tanto que quase ela faliu, quase ela mesma procurou exterminá-lo, mas conseguiu se domar, porque ela precisava levar o seu plano até as últimas consequências. O que ela fez? Fingindo-se enamorar pelo capitão da fé, Luiz de Narbonne, ela conseguiu penetrar no Palácio do Louvre. O Palácio do Louvre era o local onde a rainha Catarina de Médicis governava a França. O Palácio do Louvre é como a nossa Brasília, é como o nosso Palácio do Planalto, lá onde o presidente da República governa. Ela conseguiu lá penetrar e se fez passar por uma pessoa, logicamente, muito interessada em ajudar a rainha Catarina de Médicis.
Uma vez conseguindo isso, a simpatia da rainha, ela montou um plano hediondo, um plano terrível de traição contra Luís de Narbonne. Montou esse plano como se ele estivesse montando também o seu plano para expulsar a rainha Catarina de Médici da França, a fim de assumir o poder. Uma vez descoberto isso, essa montagem que Ruth Carolina fez, a rainha Catarina de Médici determinou a prisão de Luís de Narbonne nos porões do Louvre. Os porões do Louvre, aqueles que eram ali aprisionados, jamais saíram dos porões do Louvre. Ali ele ficou, permaneceu, e ali ele morreu, ralado de ódio, sem saber que tinha sido traído por aquela que ele tanto amava. Bom, sabemos que a vida continua. Sabemos que aqui é uma simples passagem. Todos nós estamos experimentando uma nova vestimenta física. Nós aqui experimentando uma vestimenta do sexo masculino, outras mais vestimenta do sexo feminino. Já residimos em outros países desse mundo enorme. Já experimentamos outras religiões, outras pigmentações, para que o espírito possa evoluir. Nós temos que viver em vários lugares do mundo, viver com outros irmãos, a fim de que possamos aprender a legislação de Deus, que é o trabalho, a solidariedade, a tolerância que Allan Kardec nos deixou. Assim é que, no plano espiritual, tudo veio à tona, tudo ficou descoberto. E os irmãos de Ruth Carolina de La Chapelle, principalmente um deles, era nada mais, nada menos do que o querido Charles, que havia sido esposo de Ruth Carolina, da nossa Ivone Pereira, no ano 40 da era cristã, em Roma, como príncipe da Índia, aliás, melhor ainda dizendo, na Pérsia, como príncipe Sacarã. As vidas de Ivone Pereira com Charles se perdem nos épocos dos tempos. Durante muitas existências, E um outro espírito também, que com ela conviveu e muito amava, era Roberto de Cadalertes. Então, no plano espiritual, elaborou-se uma nova reencarnação desses personagens. E eles reencarnaram no século seguinte em Paris. Novamente, os personagens reencarnados em Paris. Ivone agora animava a personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle. A personalidade seguinte era, não nos foge a memória, essa personalidade. Andréa de Guzman era a terceira, uma personalidade que deverá surgir à nossa mente a qualquer momento. Então, ali em Paris, eles reencarnaram e, quando atingissem uma determinada idade, já na idade de jovens, ela deveria contrair matrimônio novamente com este que ele havia traído na reencarnação precedente, o capitão Luís de Narbonne. Então, se reencontraram e enamoraram-se, noivaram e marcaram o casamento. Naquela época os casamentos eram realmente pomposos, marcaram o casamento, mas houve uma solicitação da parte do governo francês para que o seu noivo fosse prestar um serviço em instâncias mais distantes, próximo à Alemanha. Ele iria passar lá pelo menos 6 meses. Foi, teve a promessa dela de esperá-lo e foi cumprir a sua missão para com a pátria, a sua missão para com a sua própria família. Ele lá permanecendo, vejam só o que é um espírito teimoso, um espírito recalcitrante, porque na realidade, Ivone do Amaral Pereira, na personalidade dessa personalidade seguinte, ela descuidava-se muito da vigilância. Ela tinha novamente a beleza física, a beleza facial, mas trazia consigo ainda as suas fraquezas. Continuava trazendo as suas fraquezas. Na ausência daquele que ela prometeu no casamento,
ela simplesmente se enamora do primo desse, se enamora, trava conhecimento com ele, mantém determinados relacionamentos e foge com ele. Foge com ele praticamente às vésperas do retorno do seu noivo. Quando ele retorna, sabendo da notícia, ele tem um verdadeiro trauma, porque não poderia imaginar que fosse vítima de uma traição da parte daquela que demonstrava um grande amor para com ele. Resultado: ante essa traição, o rapaz, desiludido, também acaba retornando ao plano espiritual devido a essa grande decepção, devido a essa grande dor que ele sentiu no coração. E ela continuou vivendo com o primo dele, até que o remorso, que é um princípio de regeneração do espírito, leva o espírito ao arrependimento e a posterior tomada de posição para recuperar o tempo perdido. O remorso faz com que ela abandone aquele que ela estava vivendo com ele e procure o Monsenhor B, que era um Monsenhor muito chegado à família. Procuram, anos depois, já bastante desgastado, conta tudo o que houve, ele o perdoa, mas ela, logicamente, já com remorso acorroendo, adquire uma enfermidade, adquire a tuberculose e desencarna a tuberculose. No plano espiritual, novas aproximações de ódio, novos estudos, novas súplicas a Jesus, para que aquela família reencarnasse, ou pelo menos aqueles faltosos reencarnassem, e depois de algum tempo foi permitido o retorno desses espíritos, e eis de novo a nossa Ivone, agora reencarnada na Espanha, como a André de Guzmán Dalbret, reencarnando, portanto, em território um tanto quanto distante da França, a fim de que se pudesse amenizar a situação e que ela não voltasse a errar. Essa encarnação de Ivone do Amaral Pereira, como André de Guzmán, ela já foi o início de um resgate, porque André de Guzmán sofreu muito. Ela sofreu fisicamente e sofreu também espiritualmente, porque que seria o seu sogro em vidas passadas, não a perdoou. Não a perdoou em espécie alguma. O ódio dele era tanto que evitou-se sob todas as formas o seu reencarne também. Porque ele reencarnando, poderia ser mais fácil ele reencontrá-la, reencarnada e persegui-la. Ele permaneceu no plano espiritual. Mas Ruth, Carolina, que teve uma reencarnação posterior e uma nova reencarnação como André de Guzmán, devia às leis de Deus. Então, o espírito tem o seu livre-arbítrio e o seu algoz continuou perseguindo-a. De tal forma, no plano espiritual, ele perseguia André de Guzmán, que ela narra, agora no livro O Drama da Bretanha, o anterior, o primeiro é das Voragens do Pecado, o segundo é o Cavaleiro de Numier, e esse terceiro livro, como André de Guzmán, é o Drama da Bretanha. Ivone afirma que ela não teve um dia sequer de alegrias. Ela não teve alegria na reencarnação como André de Guzmán, somente sofrimento. O espírito daquele que seria o seu sogro, do plano espiritual, contactou-a, porque os obsessores estão aí nos nossos calcanhares. Nós somos devedores. Na realidade, nós temos muitas virtudes, já realizamos muitas coisas, mas temos ainda muitas dívidas para com outros companheiros que não nos perdoaram. A misericórdia divina fez com que eles permanecessem no plano espiritual, já que nós não vamos reencarnar muito distantes uns dos outros, porque as dívidas foram feitas tete a tete, cara a cara. É preciso voltar ao mesmo cenário, os mesmos componentes, os mesmos anfitriões, têm que se reencontrar. Muitas vezes esse reencontro é adiado. Muitas vezes alguém fica, porque iria falir novamente perante aquele que o fez mal, não o perdoando. Então, esse espírito permaneceu no plano espiritual. E foi aconselhado a não perseguir André de Guzmán, a nossa futura Ivone, mas ele não aceitou. E ele tinha o livre-arbítrio. Então, a perseguiu tenaz e cruelmente.
durante toda a existência de André de Guzmán, a perseguiu de tal forma, sempre temos os nossos anjos de guarda ao nosso lado, e ela tinha mais uma vez o seu grande amigo Roberto de Canalejas, em outra personalidade, tinha também o grande Charles ao lado dela, mas ela tinha uma grande dívida para com a lei divina, para com a lei de causa e efeito, para com a lei de harmonia. Então, ela, numa determinada ocasião, em que ela era sempre vigiada pelos familiares, que sempre manuseavam com a evangelioterapia, que é o tratamento através do evangelho, porque se nós temos o tratamento homeopático, que muitas e muitas vezes é indispensável, é um notável tratamento, porque a homeopatia, ela, muito antes de abranger a matéria bruta, a homeopatia abrange a semimatéria, que é o perispírito. Então a homeopatia neutraliza a enfermidade pelo perispírito e evita outras enfermidades que iriam aflorar no corpo físico, no corpo somático, e deixa de aflorar devido à atuação da homeopatia na semimatéria, que é o perispírito. Então, se nós temos a homeopatia e temos a alopatia, nós temos, como espíritos que somos, e não simplesmente matéria, nós temos a evangelioterapia, que nunca, jamais deveria ser desprezada. E se fazia a evangelioterapia no lar de Andréa de Guzmán. Bom, mas somente isso não basta. Porque quando não quer, diz o ditado, dois não brigam. Mais ou menos assim o ditado. Se não for assim, se me perdoe. E André de Guzmán mantinha ainda a sua invigilância. Apesar dos conselhos, apesar da vigilância que se estabelecia sobre ela, apesar da evangelioterapia, ela entrava em determinados momentos de prostração, determinados momentos de melancolia, que nós todos temos que ter um cuidado imenso com o tédio, com a angústia, com a melancolia quando se aproxima de nós, um cuidado redobrado com todos esses estados de tristeza, porque faz com que as nossas vibrações sejam detectadas por espíritos deste mesmo diapasão, espíritos que se encontram deprimidos. A depressão é algo perigosíssimo e podem nos levar a atitudes drásticas. E devido a uma lei vibratória, nós acabamos nos contactando com espíritos que passam por esses momentos e nós caímos em uma prostração maior. Temos que pegar o Evangelho, temos que eliminar esses pensamentos da mente. E André de Guzmán foi alertada nesse sentido. Que ela buscasse também se alegrar, buscasse criaturas que sofriam tanto quanto ela, e às vezes até mais do que ela, e fizesse a caridade para com essas criaturas. Buscasse levar o alimento, a roupa, o remédio a enfermos, àqueles que sofriam nos recantos lá da Espanha. Mas ela se entregava. De tal forma ela se entregou que o espírito obsessor encontrou um momento propício ante o descuido de um membro da família e disse: achei-a. E soltou inúmeros impropérios sobre ela. Estabeleceu em André de Guzmán um processo de hipnose. Aproximou-se dela, passando fluidos negativos, hipnotizou-a e determinou que ela saísse em debandada, saísse em carreira, que ela não tinha mais o direito de viver, pressionou de tal forma que ela saiu correndo. O seu irmão e o outro da família, vendo, saiu loucamente atrás de André de Guzmán, gritando: André, André, e ela se precipitou numa falésia. Falésia é um local muito alto, em que embaixo nós vamos encontrar um mar de encontro às pedras. De lá ela se precipitou. E o obsessor, então, no outro lado da vida, dizendo consigo mesmo: vinguei-me da mesma forma que o meu filho se precipitou da montanha. Tratava-se de Luís de Narbonne, capitão Luís de Narbonne, quando ele era o capitão da fé. Da encarnação seguinte, aliás, Henri de Lumieres, capitão da fé, foi quando ele foi preso no Palácio do Louvre,
de Catarina de Médici, e lá ele morreu, desencarnou. Depois ele volta como Henri de Nouillet. Ali ele é traído por ela novamente e pula de uma montanha. Então seu pai jura vingança e só vai vingar na encarnação seguinte, Ivone agora como André de Gouges. Então ele fez com que ela precipitasse do alto daquela falência. Mais 100 anos de provas e de expiações, muitas lutas no plano espiritual, muitas promessas de não falir mais. Os outros membros da família, da numerosa família, já tinham resgatado seus débitos, mas faltava para aquela que fora André de Guzman seus últimos resgates. Ela reencarnando no dia 24 de dezembro de 1900, ela que havia reencarnado em Roma, na Pérsia, 2 encarnações em Paris, em Madrid, reencarna agora numa vila de 5.000 habitantes, Vila de Santa Teresa de Valença, no dia 24 de dezembro, pela manhã, quando na família se encontrava um número muito grande de pessoas, 28, porque era a véspera de Natal, e aquela família se reunia sempre no Natal. Reencarnou e recebeu o nome de Ifone, porque na época Ivone se gravava com P-H-O, Ifone, e não se colocava sobrenome. Sobrenome, logicamente, da criança estava diretamente relacionado com o sobrenome dos pais. Reencarnou aquela criança, trazendo uma série de mazelas, trazendo o perispírito, logicamente, com todas aqueles defeitos, ou com todas aquelas mazelas, fruto do suicídio na encarnação passada. Aos 29 dias, aquela criança se encontrava praticamente morta, porque ela havia sofrido um processo duplo, catalepsia e letargia. Esse processo de catalepsia e letargia foi detectado pelo seu grande amigo espiritual Bezerra de Menezes, que a acompanhou durante toda a existência. Charles também a acompanhou, Roberto de Canalejas também, porque ela era a última membro da família que ainda não havia se regenerado. Aos 29 dias, os familiares já tinham se conformado com a desencarnação daquela criança. O queixo endurecido, o rosto arroxeado, os membros esticados, a vista pálida, nenhuma característica de vida. A sua mãe fez a prece entregando-a a Maria, Mãe de Deus, segundo o que ela pensava. Ela achava que Maria era Mãe de Deus, mas o que importa é o conteúdo da prece, o fervor da prece. Nós sabemos que Maria é Mãe de Jesus. Fez a prece dizendo: Mãe Santíssima, caso minha filha esteja morta, eu faço entrega que a senhora cuide da minha amada e querida filha. Mas se ela não estiver morta, que eu creio, faça com que ela retorne. Faça com que ela retorne, porque eu não sei se suportarei a vida sem ela. Esse amor já vinha de vidas passadas. Esse espírito veio como voluntário para recebê-la, porque já tinha resgatado os seus débitos perante as outras existências anteriores. Débitos com relação à família, porque existem outros débitos multimilenares. Então, pegou a criança que estava sobre o bercinho, no quarto, e foi levar aquela criança vestida de véu, grinalda, como era o hábito da época. Uma criança, quando desencarnava, vestia-se a criança de anjinho, porque a criança era inocente, a criança iria para o céu. Pegou a criança no colo e foi depositá-la no caixão. O único médico existente, o único enfermeiro existente na antiga Vila de Santa Teresa de Valença, hoje em Rio das Flores, já tinham constatado morte, não havia mais vida. Quando ela colocou a criança no caixão, ela
observou que um filete de sangue, um tênue filete de sangue escorria na testa da criança. Ela sentiu, evidentemente, que não estava morta, não estava desencarnada. E naquele mesmo instante, a criança deu um grito lancinante, um grito horripilante. E no mundo espiritual registrava-se a presença de espíritos que se aproximavam daquele espírito a fim de reativá-lo, a fim de incentivá-lo, a fim de sacudi-lo, a fim de intimá-lo a retornar ao corpo. Porque aquele espírito era André de Guzman, Ruth Carolina de la Chapelle, e era também, o outro nome que nos tem fugido, era aquele mesmo espírito que estava retornando como uma das últimas oportunidades de ressarcir as suas dívidas para com a lei. Ela não podia recuar, de modo algum. Então ela deu aquele grito e retornou ao corpo. A partir daí, então, foi 83 anos, 2 meses e 14 dias de incompreensões, de dores de todo tipo, de perseguições, de intolerância, de praticamente alguns segundos de alegria, mas nunca Ivone Pereira, segundo ela mesma afirmou e afirmava, teve um dia sequer de alegria. Aos 8 anos, a crise se repetiu, foi se repetindo pela vida afora. Muitos familiares, muitas vezes, não entendiam o que se passava, e ela, mediante tudo isso, ela foi lutando. Era um espírito desejoso de aprendizado. Ao redor dela tinham amigos de outras existências, como nós temos os nossos amigos quando nós estamos enfermos, quando nós estamos acamados, surgem sempre aqueles amigos nos incentivando a perseverar, a continuar lutando. São esses amigos que muitas vezes nos levam a uma grande melhora e a cura. Então esses espíritos auxiliaram Ivone Pereira. Um deles, Chopin, Frederico Francisco Chopin. Em homenagem a ele, Ivone Pereira escreveu crônicas na revista centenária da Federação Espírita Brasileira Reformador. Ela escreveu durante mais de 20 anos, com o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a ele. Frederico Francisco começou a ensinar música a Ivone Pereira aos 5 anos de idade, aos 7 anos de idade, mais ou menos. Ela ganhou um piano, começou a aprender música. Um belo dia, Bezerra de Menezes, chegando próximo a ela, como sempre fazia, ela toda eufórica, foi em direção a ele, conforme ela ia em direção a Charles para abraçá-lo. Charles se afastava, recuava, explicava para ela que ela não deveria fazer isso, tomar um pouco de cuidado. O pai dela, o Sr. José Manuel Pereira, ela costumava dizer para a mãe: papai está ali, olha papai, minha filha, seu pai está ali, ele está te chamando, está olhando para você, vai lá, dê um abraço. Não, papai é aquele que está ali. Porque Charles foi o pai dela durante várias existências. E Charles então depois conversava com ela: minha filha, você está numa nova existência, eu não estou distante de você, e mesmo que eu estivesse, distância não significa ausência, eu estou presente ao seu lado. Aceite esse pai que vai lhe encaminhar novamente para o lado de cá no momento certo, na hora certa, para nós nos reencontrarmos. Uma luta, não só para ela, como para todos os seus familiares, para Roberto de Canalejas, para Charles e muitos outros mais. Então ela ia abraçar Charles, e alguns membros da família diziam que ela teria que ser internada, porque ela não estava bem, psicologicamente bem, precisava de psiquiatra. A luta foi muito grande. Então assim ela foi, falou com Bezerra de Menezes: Bezerra, estou aprendendo piano. Ele ficou em silêncio. Ela disse: mas meu querido Bezerra, por que está assim triste, não está compartilhando com a minha alegria? Não, minha filha, a música nos eleva, nos enleva também. A música deve fazer parte de nossas vidas, mas você tem uma outra missão. Aí ela compreendeu, agradeceu muito a Frederico Chopin. Ele, como um espírito que a amava muito, não se sentiu de forma alguma humilhado, continuou auxiliando, e ela prosseguiu. Começou a ler
aos 12 anos, já lia uma alta literatura. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, era obrigatória na casa de Ivone Pereira, porque o pai dela era espírita. E a mãe passou a respeitar o espiritismo. Então ela passou a ler muito e foi desenvolvendo a sua mediunidade, com muito sofrimento. Teve a mediunidade desenvolvida normalmente, sem uma exercitação em casa espírita. Ela foi médium conselheira, os conselhos que ela dava, ela salvava criaturas do suicídio. Foi médium passista, foi médium vidente, foi médium até mesmo de materialização, porque fez algumas curas de materialização juntamente com Eurípides Barçanufo, grande apóstolo da caridade. O Brasil conheceu e continua nos enviando mensagens extraordinárias do plano espiritual, uma mensagem que ele enviou através de Sueli Caldas de Schubert. Então Ivone Pereira foi no transcurso da sua existência. Salvou inúmeras vidas do suicídio. Ela receitou homeopatia durante 54 anos ininterruptos. Ivone Pereira deixou-nos 12 obras extraordinárias. Amor e Ódio. Essas 3 obras escritas por ela no momento devido, Nas Morais do Pecado, Cavaleiro de Mieiros, Dama da Bretanha. Eram recordações da mediunidade, que Bezerra de Menezes explica o que ela teve, letargia e catalepsia, justamente o que Lázaro teve na sepultura. Lázaro não estava morto, porque quem está morto, quem desencarnou, não volta ao corpo, volta no novo corpo futuramente pela reencarnação. Lázaro voltou ao corpo, melhor dizendo, ele não estava ausente do corpo. Aquele espírito sofria catalepsia e letargia. Se a catalepsia dá a ideia de morte, porque os próprios membros ficam roxos, há casos de catalepsia em que as próprias extremidades dos membros ficam até cheirando mal. Daí, pessoas serem enterradas vivas, que infelizmente não ocorre, porque estão em estado cataléptico e letárgico. A instrumentação médica atual ainda não é suficiente para detectar células em movimento no físico dessa pessoa. Ainda não se consegue estabelecer e localizar células nervosas ainda, lutando contra a outra parte maior, que não tem mais condições de lutar. Mas se houvesse determinadas aparelhagens, determinados exames, ativaria essas células e elas absorveriam, expulsariam as outras e renovariam. Assim Jesus fez com Lázaro, no átimo. E todas aquelas células deterioradas foram expulsas do corpo de Lázaro e ele retornou. Mas ele não ressuscitou, no sentido de que aquele espírito saiu do corpo e tornou a voltar. Ele não havia saído. Ele ainda estava preso por alguns elos, por centros de força. Ou estava preso pelo centro coronário, ou pelo frontal, ou pelo laríngeo, ou algumas células que ligavam ao centro cardíaco, outras mais no centro gástrico e outras no centro esplênico. Porque nós temos 7 centros de força. Aliás, nós temos muito mais centros de força. André Luiz citou 7, e nós sabemos que o 7, desde a época de Jesus, representava todos os números. Tanto é que isso prevalece até hoje, que para se fundar uma sociedade anônima, precisa de ter 7 membros, senão ela não pode ser registrada em cartório. Tanto é que ficou o número 7 através dos tempos, que até a superstição abocanhou o número 7. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Não para o espírito, porque o espírito nunca acreditou em azar. Não acredita e não acreditará jamais em azar. Gato tem 7 folhos. Os dias da semana são 7. E os maiores meses do ano também são 7. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então o número 7, sepultura, quem quiser ficar bem acomodadinho, lá debaixo do buraco, não permita que o governo faça a sepultura com menos de 7 palmos. Senão vocês vão ficar mal acomodados, na hora de se coçar não tem jeito. Tem que ser a sepultura pelo menos com 7 palmos. Aqui no Rio de Janeiro tinha um tal do seu 7 da vida, não tinha? Quem é que lembra dele? Hein?
Programa do Chagrinha, né? Eu não lembro, eu com 18 anos não lembro desse sucesso da vida. Você tem uma pergunta. Por que seu 7? Para impressionar as pessoas. Sétimo Céu, tinha uma revista aí com o nome de Sétimo Céu. A pessoa lia a revista, lia uma e ia para o primeiro céu. Lia a segunda, depois lia a sétima revista, já estava no sétimo céu. E não ia parar de ler mais a revista. Então essas superstições todas. E na época, nós estávamos falando do estado cataléptico e letárgico. Ela foi, Bezerra de Menezes livrou Ivone Pereira desse estado, dizendo que os espíritos são livrados desse estado, e Bezerra estava junto com ela naquele momento. Ele é médico. E no livro Recordações da Mediunidade, mais ou menos umas 8 ou 10 páginas são citadas sobre o que ocorreu com Ivone Pereira. E esse grandioso espírito prosseguiu durante toda a sua existência, acudindo pessoas, salvando vidas. Para nós encerrarmos essas nossas considerações sobre essa grande médica, nós diríamos o seguinte: um cidadão de nome Hugo Emanuel Vaz de Lacerda, 35 anos de idade, sai de São Luís, de Santa Helena do Maranhão, em abril de 89, de 1989, e leva a sua esposa, de 28 anos, e 2 filhas, uma de 2 e outra de 4 anos, para Recife, capital do estado de Pernambuco. Ele tinha a promessa de emprego nas tintas Coral. Essa tinta, você espirra e as coisas mais. Havia feito um curso de, acho que é mixagem, não sei, fazer tratamento das tintas, mistura de tintas. Vendeu o que tinha, foi para Recife. Em lá chegando, buscou lá a empresa, e eles pediram que ele aguardasse 1 mês e meio, porque no momento não se estava admitindo. Ele aguardou 1 mês e meio, gastou o dinheiro, a pensão, onde ele ficou, com seus filhos, e o dinheiro já estava acabando. Ele retornou à empresa das tintas Coral e disse se ele não poderia ser. Aí que foi a tragédia maior. Porque ele disse: quem disse o senhor que nós estamos admitindo? Meu senhor, quem disse foi um cidadão que aí trabalhava, e quem disse foi um grande amigo, também aí trabalha, deu um nome, mas não trabalha mais, já foi dispensado. Ele disse que tinha vaga, já tinha conseguido para mim, então eu vim com a minha família, e eu estou sem dinheiro. E vocês não vão me admitir? Porque me deram a promessa de que eu seria admitido. Não, senhor, nós estamos demitindo, estamos admitindo. Então, os casos esperam mais 4 meses. Ele se desesperou. Ele se desesperou, mas mesmo assim continuou lutando. O pouco que ele tinha, ele comprava verduras e legumes e colocava um caixote na Praça Maciel Pinheiro de Recife, vendia os legumes e as verduras. Em frente à praça tinha um banco chamado Banco Bradesco. Ali ele foi, o dinheiro foi acabando. Não tinha mais dinheiro. 8 de julho, madrugada de 8 de julho de 1989. A filhinha dormindo, no banco do jardim, as 2 filhinhas, e a esposa também dormiu, e ele já com tudo premeditado. Quando ele partiu para se levantar, para praticar o suicídio, porque Hugo Emanuel Vaz de Lacerda, ele dizia na carta, que ele conta tudo isso, que ele enviou para Rita das Flores, ele dizia que ele preferia morrer do que roubar. Roubar e matar nunca. Ele preferia matar a si mesmo e toda a família, mas não semelhante. Você vê também o processo de inocência até certo ponto. Você vai matar a família e está matando semelhante. Mas é um desespero. Quando ele pensou em levantar, quando ele levantou para poder suicídio, conta ele na carta, surgiu à minha frente uma senhora que me disse: meu filho, eu aqui estou para lhe dizer o seguinte: jamais faça isso que você está pensando, que você já ia fazer agora, porque você não morrerá jamais. Você sofrerá horrores, sua vida será um pavor,
a morte não existe. E jogou sobre ele todo o conhecimento de um espírito que foi suicida numa existência anterior e sendo suicida numa outra anterior. E narrou para ele tudo o que poderia acontecer. De tal forma, ela disse para ele, ele narra na carta, ela passou a mão, ela olhou bem dentro dos meus olhos, passou a mão sobre os meus cabelos. Vocês já imaginaram que aparição tangível, notável, porque isso é um processo de aparição. É um processo, existe um processo de aparição que o Espírito aparece a 1 metro de distância de nós, a 2 metros, a 3 metros, a 10 metros. Esse é um processo de aparição tangível. Houve aquele processo de aparição naquele desastre do N1, que vinha lá de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e que tombou em Antônio Carlos, matando 58 pessoas. O vendedor de bilhete embarcou em Carandaí, embarcou em Barbacena, para descer em Juiz de Fora para devolver os bilhetes que não vendeu. O trem tombou e esse pensando, o vendedor de bilhete desencarnou. No dia seguinte, o vendedor de bilhete aparece para o presidente do Centro Espírita lá de Carandaí, seu Zenóbio, acho que é Zenóbio da Costa, não me lembro bem. Quando o vendedor de bilhete põe a mão no vidro, ele leva um susto, pensou que era um fantasma, desencarnou, não escapou quase ninguém. Aí o vendedor de bilhete contou o que ocorreu. Eu estava sentado num dos últimos carros lá atrás, me deu vontade de ir ao banheiro. Eu levantei e fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro e olhei assim, que ele vai explorando assim, as poltronas para poder sentar. Quando ele olhou lá no lugar dele, que ele estava sentado, ele viu a irmã de caridade sentada. Eu não vou lá tirar a irmã de caridade, não vou para o céu. Põe aquela irmã de caridade para fora daquele assento que eu estava. Para me sentar, ela fala no São Pedro que eu não tenho entrada lá, porque eu não tive caridade para com ela. Ele pensou assim. Vamos supor que ele tivesse pensado assim. Eu não vou tirar aquela irmã de caridade. Ficou lá atrás. Nisso o trem bate. Do meio para lá onde estava a irmã de caridade não escapou ninguém. E ele lá onde estava escapou. No dia seguinte começam a procurar de estação em estação uma irmã de caridade. Onde está? Ela comprou um bilhete nessa estação de Antônio Carlos? Não. De Barbacena? Não. De Carandaí? Não. De Lafayette? Ela não comprou passagem em estação nenhuma, essa irmã de caridade. Quem estiver falando que entrou irmã de caridade no trem, está ficando maluco. Nenhuma irmã de caridade viajou. A aparição à distância para salvar o cidadão. Porque tentar tinha uma irmã de caridade, então ele não ia tirar a irmã de caridade, ficou lá atrás, foi salvo. Agora não me pergunto por que os outros morreram e ele foi salvo, por que os outros não foi salvo? Não me pergunto o que você sabe. Você sabe porque vocês são estudiosos do Espiritismo. Vocês estudam as obras espíritas todo dia. Você sabe por que uma pessoa ia viajar de avião, na última hora ela corre, põe o fígado todo para fora, o coração para fora, quando ela chega o avião acabou de sair. O avião cai e mata todo mundo. Ela fica. Você sabe perfeitamente por que ocorre isso. Então nós dizíamos que Hugo Emanuel de Lacerda, que ela passou a mão sobre a cabeça dele, meu filho, isso. Ele diz na carta que em dado momento ele renasceu. Porque ele estava totalmente alucinado, enlouquecido, de ver as filhas passando fome e a esposa. E um só móvel era a vida para ele, era morrer, desencarnar. E que daquele momento em diante, nada mais se passava na cabeça dele a respeito disso, de suicídio. Ele estufou o peito, porque diz assim, ele renasceu. Tudo para ele agora era alegria, era vontade de viver. Porque a senhora havia dito para ele, amanhã você vai escrever para Rio das Flores, para a senhora Ângela Salles Boba Rangel, a nossa tesoureira que não ia ao centro. A única da diretoria que não apareceu no centro. Não era bem espírita, o marido era, colocou como segundo tesoureiro, para ver se ela ia, mas nem assim ela ia. Ivone do Amaral Pereira, ele perguntou o nome, como a senhora sabe do meu problema? Como a senhora sabe que eu vou sair dessa? Porque amanhã você vai escrever para a cidade de Rio das Flores. Em pensamento ele disse, como é que eu vou escrever para tal lugar? Assim você não tem dinheiro nem para comprar caneta, nem papel, nem celular, carta, nem velas. Traduzindo o pensamento dele, ela disse, meu filho, de espírito para espírito, amanhã alguém vai bater no seu ombro, vai lhe dar um dinheiro e você vai lembrar e vai escrever. Não deu outra coisa. Ele perguntou o nome dela, ela disse Ivone do Amaral Pereira. Ela não disse para ele escrever para o Centro Espírita Ivone Pereira recém-fundado, não.
escrever para a Ângela. Porque se ela dissesse, escreve para o Centro Espírita Ivone Pereira, ele dizia, mas Ivone Pereira, minha senhora, a senhora não está aqui, como é que o centro está lá, que história é essa? E ele era católico praticante, porque ele dizia isso na carta. Ele dizia isso na carta. Então ela, o nome dela fora, escreve para a senhora fulana de tal. E essa senhora fulana de tal tesoureira tinha 2 filhas da mesma idade dele. E elas não passavam fome não, porque ela era gerente da Caixa Econômica, o marido dela. As filhas dela não passavam fome. E as filhas dele estavam passando fome. Então, escreve para fulano de tal, você vai ter seu pedido assim. No dia seguinte, ele, apesar de ser semi-analfabeto, a carta está aqui no livro de Ivone Amaral Pereira, um trecho. Vocês poderão ler no original, o trecho do original. Vocês não vão encontrar, em 2 linhas, vocês terão que encontrar erros de português e de grafia, porque ele era semi-analfabeto. Escrevia mal. Vocês vão encontrar aqui que ele não escrevia bem. E o nome dela ele escreveu Ivone com Y, com 2 N's, do Amaral Pereira, certinho. E ele dizia que se sentia outro. Apesar de ser analfabeto, ele era dinâmico, ele era corajoso. O que ele fez? No dia seguinte ele foi a Sudene. Esqueceu a história de escrever para Rio das Flores. Ele foi a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, de ajuda. Não encontrou. Lá na Sudene eles mandaram-no para a LBA, Legião da Boa Assistência. Chegou na LBA, conversa vai, conversa vem, mandaram-no para a Câmara dos Deputados. Ele começou a ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Ou eu sou muito burro ou eu sou muito importante. Sudene, LBA, Câmara dos Deputados. Mandaram ele para a Câmara dos Deputados. Está escrito na carta que ele nos enviou. Aqui tem um trecho, tem a carta todinha. Da LBA, eles mandaram para a esposa do governador do estado de Pernambuco, Madalena Reis. Acho que é a esposa desse que é a Reis novamente, porque esse governador da Reis, não sei se não é ele, não foi, ele esteve fora do Brasil, etc., voltou, etc. Madalena Reis. Ela, como era membro da instituição da Igreja Católica, mandou-a para o bispo José Cardoso. Quando ele foi para o bispo José Cardoso, um padre tomou a perdão, o senhor não pode entrar nesses trajes, não pode. O que o senhor quer? Ah, isso. Não. Puxou 50 centavos e deu para ele comprar um pãozinho. Ele foi ficando desesperado. Quando ele foi andando assim, meditando o que ele ia fazer, todo em traje assim de pobre, mendigo, alguém bate no ombro dele, dá ele 10 cruzados. Na época era cruzado. Aí ele lembra de escrever. Aí ele escreveu. A esposa recebeu a carta de tarde, no dia seguinte ela ligou para nós, analisamos a carta. Ele pediu ajuda para voltar para Santa Helena, só isso. Ele conseguiu um emprego lá, em Recife. Pediu ajuda, que a ajuda poderia ser depositada no Bradesco, em frente à Praça Marcel Pinheiro, onde ele estava vendendo verdura, onde ele vendia verdura. O esposo da tesoureira, que era gerente da Caixa Econômica, enviou o dinheiro via Caixa Econômica para o Bradesco, Recife. E ele pediu, na sua humildade, que Jesus a proteja, minha irmã, Dona Ângela. Que se a senhora não puder conseguir dinheiro para mim, mesmo assim que Jesus a proteja, que eu vou ver se eu consigo por aqui. E Jesus a proteja mesmo, porque se a senhora conseguir, eu não vou poder pagar. Uma simplicidade incrível. E um médium extraordinário, sem saber que era, porque ele detectou um espírito à sua frente, passando a mão sobre a sua cabeça e olhando em cima dos seus olhos. Um grande médium. O dinheiro foi enviado. Ele pediu dinheiro para passagem para ele e para a esposa. Porque disse na carta que as 2 filhas não pagavam, mas a outra pagava, de 4 anos pagava, de 5 anos pagava. A esposa do gerente da Caixa Econômica teve uma ideia. Mandou um pouco de dinheiro a mais. Porque poderia precisar para isso ou para aquilo. Depois ele telefona, pede o gerente do Bradesco, através do intercâmbio entre Caixa Econômica e Bradesco. Ele é chamado ao telefone, o gerente da Caixa disse que estava indo seguindo o dinheiro, ele falou que esperava 3 quintas-feiras, só não esperou nenhuma. Chorando, agradeceu
e disse assim: eu havia esquecido de pedir dinheiro na passagem para minha filha, que eu pensei que ela não pagava, e vocês pagaram a mais. E não conseguiu completar as palavras. Vocês vejam aí, Ivone Pereira continua trabalhando, mais ou menos às 6 horas da tarde, o Vale dos Suicidas, com a falange de seus trabalhadores, e consegue tirar desse ou aquele que as suas provações estejam no término. Muitas e muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo se poderia escrever os livros necessários aos feitos do nosso Mestre. João, capítulo 21, versículo 25. Assim é a nossa Ivone Pereira. Que a paz de Deus fique conosco. Nós agradecemos ao nosso irmão Augusto pela bela mensagem que nos trouxe. Também agradecemos os representantes das casas que aqui estão, como todos os companheiros que vieram nos prestigiar. E vamos passar a palavra para o nosso irmão Fernando, para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento e dando por encerrada a nossa reunião. Que a paz de Deus esteja com todos. Mestre Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Pai, por tudo que nos deste durante o dia e por esse momento aqui na casa dos Espíritos, na casa de Jesus, na nossa casa. O que recebemos de tanta luz, de tanto saber, de tantos caminhos e meios para nós prosseguirmos diante da nossa caminhada, para alguma coisa fazermos e levarmos deste para o outro mundo. A luz, esta luz, que ela se desponta sobre os nossos caminhos e sobre os nossos pensamentos e momentos. Que a tua luz brilhe para nós, para todos os nossos irmãos que aqui aportaram, desencarnados, encarnados, os sofridos e sofredores, receba de ti a luz de que necessita, porque neste instante eu tenho certeza em Jesus, e nós todos vamos receber, porque a lição que recebemos na noite de hoje é esplêndida, é maravilhosa, nos traduz desde para o outro mundo recebermos aquilo que realmente fizermos e praticamos. Por tudo isso, Jesus, te agradecemos, nos pedimos a tua bênção, a tua luz e a tua permissão, Pai, para que em teu nome possamos dar por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Em teu nome, Jesus, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus. Pede para guardar um momentinho, para ter sorteado 2 livros. É de 1 a 93. O irmão Augusto, por favor, o número de 1 a 93. 45, mais ou menos. 45. Eu acho. 40 é claro ali, da quarta ela sai até que ela. 25. Maria Angélica Dutra Crisóstomo. Então, gente, muita paz, está encerrada a nossa reunião. Vamos tomar um café. Fica à vontade. O expositor está aqui, a exposição também.